vocês, aqui é a Teacher Isabelle e essa é a segunda parte, né, da nossa aula da Lesson 7, ou seja, da lição 7. A primeira parte foi sobre Question Words e nesse vídeo a gente vai falar sobre How Questions. Question Words, como a gente viu anteriormente, são palavras pergunta, ou seja, são palavras que a gente usa no início da frase para fazer uma pergunta, certo? A How Questions é a mesma coisa, são palavras que a gente usa no início de uma frase para fazer perguntas. Só que essas palavras, elas são específicas, tá? A gente vai ver um monte de how, tá? Assim como o nome já diz, How Questions, tá bom? Então, nesse quadro, a gente pode ver que eu separei, né, entre azul e rosa. O azul estão os countable nouns. Countable é que você pode contar, tá? Eu sei que a nossa imaginação vai longe e tudo é contável, mas para matemática não, tá? Então, dentre os contáveis, aqui tem só alimentos, tá? Mas a gente pode pensar em outras coisas. Por exemplo, aqui a gente tem apples, né? A gente tem carrots, né? A gente tem cenoura. Burger, que é o hambúrguer, a gente pode ter 1, 2, 3 hambúrgueres. Eggs, que são ovos, né? São contáveis. Bananas, que são contáveis também. E salad, porque eu posso ter um pote de salada, certo? Eu posso ter 2 potes de salada, assim, uma salada formada, né? Porque salada é muito vasto, a ideia de salada. Salada, ela pode ser um alface, pode ser um repolho, pode ser várias coisas. Então, salada dá a ideia de que quando você pensa em salada, você já imagina um pratinho com salada, certo? E esse prato é contável. E aqui na parte rosa, a gente tem os incontáveis, que se chama uncountable nouns. Ou seja, noun é substantivo. Então, countable nouns são substantivos contáveis. E uncountable nouns são substantivos incontáveis. Aqui nos incontáveis, a gente tem milk, que é leite. Você pode pensar, Isabelle, a gente pode contar várias caixas de leite, mas aí é a caixa, não é um leite. O leite em si, só, o líquido, não é contável. A gente pode contar por quantos ml tem, quantos litros, mas aí já não dá pra contar no dedo, assim, tipo 1, 2, 3, 4, entende? Essa ideia de contável dá a ideia de contar no dedo, tá? Honey, que é como se fosse um mel, né? O mel, ele também não é contável, dá pra contar potes de mel, mas aí você conta o pote, não conta em si a substância mel, tá? Cheese também é, né, queijo. Queijo você pode contar várias fatias de queijo, mas aí a gente conta a fatia, não o queijo em si, tá? Aí qual a diferença de, eu posso contar maçã e não posso contar queijo? É porque a maçã é uma fruta, vamos dizer assim, sólida, você dá pra pegar no pé 1, 2, né, dá pra contar assim na mão. O queijo, na realidade, não sei se vocês sabem, mas quando ele é produzido um baita queijão, assim, e aí as pessoas vão cortando, né, em fatias. E aí você conta por fatia, por pedaço, ou às vezes é fatiado. Então, essa maneira de contar aí já é totalmente diferente do que a gente está falando aqui, tá? Bread é pão, tá? Pão é contável? Não. Porque o que a gente conta é a fatia de pão, é um pedaço de pão. Tem o pão francês que a gente conta, sim, mas o pão francês também, ele vem todo coladinho, ele é feito, ele é manuseado, né? Ele é feito para ficar daquele jeito. Então, o pão não é contável, tá? Porque ele é formado de grãos e tudo mais. A banana, ela já é uma coisa, né, sólida, ela não foi feita ali, né? O hambúrguer também não é como o pão, é como se fosse o pão. Só que o hambúrguer, ele vira uma coisa pronta só, é um nome. Vamos dizer assim, um hambúrguer, você já imagina um hambúrguer, uma coisa assim. Agora, pão, tem vários tipos de pães. Tem pães que são enormes, tem pães que são pequenos, tem pães que são farelos de pão. Então, assim, não tem como a gente dizer que não é, que é contável, tá? Water é água, né? Água também não é contável, porque a gente pode contar o ml, certo? Mas aí dá pra gente contar no dedo? Dá pra contar olho nu? Não, nem com o dedo, né? Então, água não é contável. Juice é suco. Suco também é a mesma coisa da água, não dá pra gente contar. A gente conta garrafas de água, né? Isso aqui vai ser importante para as perguntas que a gente vai aprender a fazer, tá?
Então, a nossa primeira pergunta aqui, a nossa primeira how question é how many. How many a gente usa para perguntar quantos, tá? Então, só que how many a gente vai usar para substantivos, né, nome de coisas que são contáveis. Então, imagine que esse many signifique muitos. Então, quão muitos? O que a gente pode falar que é muitos? Algo que é contável. Se eu digo many books, muitos livros, que mais que pode ser contável? Um caderno, um lápis, um computador, um copo, um dinheiro, né? Se eu pergunto, how many dollars do you have? Quantos dólares você tem? Então, how many? Ou contáveis, coisas contáveis, crianças. Então, how many children has in your house? Então, quantas crianças tem na sua casa? How many sisters do you have? Então, quantas irmãs você tem? Irmãs, né, são pessoas, então você pode contar no dedo. Tá bom? How many, então, significa, eu vou até colocar aqui, ó, anotem isso, porque ao pé da letra, o many seria muitos. Ou seja, você pode flexionar. Se eu digo livros, é muitos livros. Muito livro não existe, né? Então, o many vai significar muitos. E o many só vai ser usado, how many, para coisas contáveis. Tá? Ó, o many significa muitos e usado para coisas contáveis. Porque eu não tenho como usar how many milk. Tipo, quantos leites. Mas aí, quantos muitos leites? Não existe isso, né? Agora, quantos livros? Aí você responde, many books, muitos livros. Você não pode falar many water, tipo, muitas águas. Não, muita água, certo? Então, ao contrário de how many, para perguntar sobre quantidade, né? A gente está começando a falar aqui sobre how questions, só que how questions falando só sobre quantidade, perguntando sobre quantidade. A gente vai falar agora sobre how much. How much é a mesma coisa que how many, só que o how much a gente vai usar para coisas incontáveis. Se eu digo how much is it? Quanto é isso? Né? Se eu for perguntar algo relacionado a dinheiro, preço de algo, eu sempre vou usar how much, tá? Ou então algo que é incontável, coisas de comida, queijo, pão, let me see, water. How much water do you drink? Quanto de água você bebe? How much water do you drink? How much coffee do you want? Quanto de café você quer? Então, o how much ele é usado apenas para substantivos incontáveis. Então, quanto de café, ou quanto de água, quanto de café você bebe? How much coffee do you drink? Tá? Então, a gente já passou dos how questions sobre contas, né, de quanto que é cada coisa, e agora a gente vai falar sobre outra how question. Por que o nome é how question? Vocês vão ver que todas essas perguntas vêm com how na frente, esse H ou a W, tá? Vamos lá. Então, essas how questions são específicas, ou seja, sempre o how vai vir na frente, tá? E aí eu tô ensinando pra vocês essas expressões fixas, entendeu? Não tentem mudar. Sempre vai começar com how much, how many e agora how often. How often, não é often, tá? É often. How often significa com que frequência, ou seja, quantas vezes algo acontece. Se eu te pergunto, how often do you go to school? Ou seja, com que frequência você vai à escola? E aí fica complicado de dizer, né? Ainda mais que muitas pessoas não foram à escola durante o ano todo. Então, e aí, how often do you go to school? Normalmente, essas perguntas aqui com how often, how much, às vezes vem acompanhado, né, na frente de um do e do does, de um verbo to be,
tá? E aí vocês vão acompanhar isso na apostila. Mas o importante aqui dessa aula hoje é vocês saberem diferenciar as question words, ok? E aí, how often vai perguntar com que frequência. Se eu te pergunto, how often do you go to school? Você vai falar once in a while. Once in a while é uma expressão, vou colocar aqui, deixa eu pegar essa aqui para baixo. Once in a while é uma expressão que diz de vez em quando, tá? Once in a while, de vez em quando. Você vai na escola de vez em quando? Do you go to school once in a while? No. Every day. Every day is like you go to school on Mondays, on Tuesdays, on Thursdays. No. You're not going to school every day. Você não vai para a escola todo dia. Aqui são alguns exemplos de resposta, tá? De frequência. Rarely é raramente. Raramente é uma vez ou outra. Nesse momento a gente não tá nem vendo a cor da escola. Então não é raramente. Não seria raramente. Never. Nunca foi na escola? I have never been to school. Esse ano vocês estudaram um pouquinho. E aí a gente tem aqui once in a lifetime. Once in a lifetime é uma expressão, assim como once in a while. Once in a lifetime é uma vez na vida. Tá, poderia ser, né? Could be. E aqui por último, e não menos importante, aqui embaixo, 3 times a day, 3 times a week. Eu botei em barra assim porque são opções de resposta, tá? Aí vocês podem pensar, por que a gente aprendeu o número ordinal, o número de cardinal? Então, o número ordinal, né, de ordem, primeiro, segundo, terceiro, né? First, second, third. Vocês aprenderam isso para vocês falarem sobre quantas vezes algo é necessário, certo? Então, com que frequência, how often do you work? Então, com que frequência você trabalha? Imagine that you work, né? Imagine se você trabalha. Você trabalha 2 vezes por semana. Como que você vai responder? Twice, né? 2 vezes. Twice a week, porque week é semana. How often, né? Com que frequência? How often do you go to supermarket? Com que frequência você vai ao supermercado? Every day. Todo dia. Ou I go to supermarket every day. Ou então uma vez por mês. Once a month, certo? Uma vez por mês. How often do you go to, let me see, how often do you do birthday? Com que frequência você faz aniversário? Once, né? Uma vez. Once in a year. Once a year. Então, uma vez por ano. Tá? E aí você vai montando as frases, tá? Então, how often do you, ou does alguém, né? Does she, por exemplo. How often does she work out? Com que frequência ela, né, malha, work out? She works out, né? Ela malha, sei lá, 3 times a week, né? 3 vezes por semana. Então é isso, gente. Vai formando, né, as respostas e as perguntas. A próxima how question que a gente tem é how old are alguém. Aqui nesse exemplo tem how old are you, que normalmente a gente pergunta para alguém, né? How old, quão velho você é? E aí eu coloquei aqui como exemplo alguém respondendo I am 17. Se você quer perguntar, por exemplo, quantos anos o seu avô tem? Você perguntando para um amigo seu. How old is your grandpa? Então, se eu tô falando do seu avô, how old is he, né? Porque he, ele, seu avô é ele. Então, eu tenho que usar o verbo to be is. Então, sempre depois do how old, do how often, você vai ver se você vai usar do ou does. O do ou does foi importante porque eles sempre vão estar perseguindo a gente, juro, por todo o aprendizado de inglês. Então, nessas questões, por exemplo, aqui nessa questão de fazer pergunta, how old sempre usa verbo to be. Porque quão velho é alguém, tá? Então, qual a idade de alguém? Quão velho é alguém? Assim que eles falam em inglês. Então, how old is she? Quão velha ela é? E aí você pergunta a idade dela. Ou então, qual a idade do seu pai? How old is your dad?
Perguntar a idade de alguma cantora. How old is that singer? How old is Lady Gaga? Tá? E aí, dependendo da pessoa, do pronome, você vai mudar o verbo to be. Aqui eu usei are, porque o you, tô falando com você, quantos anos você tem, eu tenho que usar o verbo to be, are. E verbo to be, ele vem, quando pergunta, né? Ele vem sempre na frente e o sujeito vem depois. E aí a tradução fica meio bizarra, mas é assim. Ó, quão velho é você, não você é, tá? E aqui, por último, tá? E não menos importante, a gente tem algumas últimas question words, ó. How questions, né? Perguntas com how. How far é quão longe, tá? Sabe quando você tá naquela viagem querendo chegar lá em Cabo Frio e aí você fala, ai pai, quanto tempo falta para chegar? E aí você fala, how far we are. Então, quão longe nós estamos? How far we are. How far we are to Cabo Frio. Então, quão longe a gente está de Cabo Frio. Ou então, se você pergunta a alguém onde fica algum lugar, você está no Rio, não conhece nada, e aí você fala, how do I do to get the shopping? Como é que eu faço para chegar no shopping? How far? How far is that? Quão longe é isso? How long does it takes? How long é uma expressão que é quanto tempo dura. Por quanto tempo? Se eu pergunto, how long do you study English? Se você disser, 2 meses, 2 months. How long does it takes é quanto tempo isso dura, ou isso leva. Imagina que você convida, né, a sua amiga para ir lá no salão com você fazer o cabelo. E aí ela vai falar, quanto tempo vai demorar? E aí ela vai usar, how long does it takes? Ou então ela quer trabalhar em alguma empresa, e aí eles falam, não, espera um pouquinho que a gente vai entrar em contato com você. E aí você vai responder, how long does it take? Né? Quanto tempo isso dura? E isso serve para vários outros contextos, tá? E how well é o quão bom. Se eu pergunto, how well are you in maths? Então, how well are you? How well é quão bom. Are you é você, né? Sempre que fazer pergunta sobre alguém ser ou estar, bota o verbo to be na frente e depois o sujeito. Então, how well, quão bom, é você, né? Are you in maths? Maths é matemática, né? Então, quão bom você é em matemática? Aí você fala, I'm pretty good. Eu sou muito bom. I'm not good. I'm too bad. Sou muito ruim. I'm not a good mathematics. Não sou boa em matemática, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Assistam a primeira parte sobre question words. São muito importantes porque sem elas você praticamente não vai conseguir fazer muitas outras perguntas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Bye, bye!